A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Um bom dia para todos vocês. Para você que está nos vendo agora neste momento, nesta manhã maravilhosa de domingo. Eu quero agradecer a oportunidade de poder estar neste canal, podendo falar juntamente com os irmãos e meditar um pouco com a nossa revista da Escola Dominical, da lição de número 13, que seria o nosso encerramento, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus está no controle de tudo. Por isso, meus irmãos, não vamos ficar ansiosos pelo dia de amanhã. Basta cada dia o teu mal. Então, por isso, nós estamos aqui para fazer um breve comentário sobre a nossa revista, que fala sobre o relacionamento do cristão, Deus e família. E no textuário, em Mateus capítulo 10, versículo 37, diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E a verdade aplicada, é importante que o discípulo de Cristo saiba discernir os diferentes relacionamentos, priorizando o relacionamento com Deus. E os objetivos desta lição é explicar os níveis de relacionamento de Jesus. O segundo, mostrar alguns aspectos da vida cristã em sua relação com a família. E o terceiro e último, enfatizar a relevância do relacionamento com Deus. E temos aqui também o texto de referências que se encontra em Lucas capítulo 2, no versículo 51, do Lucas capítulo 12, do versículo 52 e também o 53, e Lucas capítulo 14, do versículo 26. Meus irmãos, medita mesmo esses textos de referência. Pega a sua Bíblia e vai meditar um pouco, vai ler, e com certeza o Senhor Jesus irá falar mais ao seu coração. Vamos lá? Então a gente vai lá para o tópico 1. Continuando, meus irmãos, encerrando este trimestre, a presente lição propõe uma importante reflexão sobre a necessidade do discípulo de Cristo discernir sobre os dois relacionamentos com Deus e com a família. Então a gente tem um ponto de partida. Deus deve ser prioridade em nossos relacionamentos. Então a gente vê que, em primeiro lugar, Deus, e depois vem os nossos pais, filhos, irmãos, familiares, amigos. Deus tem que ser prioridade em tudo em nossas vidas. Amém? Então vamos lá. Tópico 1. Diferentes níveis de relacionamento. Jesus, durante o seu ministério terreno, vivenciou diferentes níveis de relacionamento, deixando exemplo e instrução aos seus discípulos sobre tão relevante aspecto da natureza humana nesta terra, o aspecto relacional. Jesus sempre teve um bom relacionamento. Jesus sempre teve uma família e sempre teve amigos, que ele sempre teve um relacionamento exemplar para nossas vidas. Desde a sua infância até a sua morte, Jesus sempre teve um ótimo relacionamento. Que pegamos isso como exemplo. Então vamos lá. 1.1. Jesus e sua família terrena. De acordo com o plano divino da salvação, o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. Tal acontecimento se deu dentro de um contexto familiar, que incluía uma mulher, Maria, cujo útero abrigou Jesus, um homem, José, o esposo de Maria, que atuou como pai após o seu nascimento. Está lá em Mateus capítulo 13, 55, Lucas capítulo 4, versículo 22. Bem como irmãos que nasceram de Maria e José. Portanto, Jesus experimentou também em sua passagem na terra, na forma de homem, o relacionamento familiar. Assim, Jesus é o nosso maior exemplo também neste nível de relacionamento. Então, irmãos, quer ter um exemplo maior do que de Jesus? Ele teve uma mãe, ele teve pai, teve irmãos. Ele teve um ótimo relacionamento, ele teve uma família. E o comentarista fala assim, não há muitos registros detalhados nos evangelhos sobre a vida cotidiana de Jesus, antes de iniciar o seu ministério. Contudo, ao recorrermos a livros que discorrem sobre a infância e adolescência e a educação no contexto familiar dos judeus nos tempos de Jesus,
e relacionarmos com os textos bíblicos, podemos afirmar que o nosso Salvador passou por várias fases em seu crescimento e desenvolvimento com outros no seu tempo, como mencionado na vida cotidiana nos tempos bíblicos e na Bíblia de estudo arqueológica. A educação incluía instrução religiosa e treinamento e habilidades práticas necessárias nas vidas diárias. Ele também foi identificado como carpinteiro, filho de carpinteiro. Mateus capítulo 13, 55, Marcos 6, 3. Também participou, como muitas outras crianças, de viagem a Jerusalém, que tinha como principal propósito a questão religiosa. Então vemos aqui, irmãos, que Jesus, antes do teu ministério, antes de começar o seu ministério, ele teve uma vida normal. Ele teve uma vida de criança normal, teve sua fase de crescimento, cresceu como um adolescente, foi jovem, teve tudo normal. Ele teve sua instrução religiosa, ele teve uma profissão, ele era um homem estudado, era um homem que tinha... ele era um carpinteiro, tinha essa profissão de carpintaria, que adquiriu esses conhecimentos do teu pai. Então assim, meus irmãos, Deus, ele é maravilhoso. Ele deixou para nós exemplo do teu Filho Jesus, para nós, para que nós possamos nos espelhar a ele. Então, vamos lá, vamos dar continuidade. O tópico 1.2, relacionamento de Jesus com Maria e José. É preciso enfatizar o cuidado e a dedicação de Maria e José com Jesus. Ele foi circuncidado, apresentou-se ao Senhor no templo, ida para o Egito ao retorno, formação de uma profissão, instrução religiosa e entre outros. Um verdadeiro exemplo para os pais de hoje. Meus amados, meus irmãos, mãe, pais, será que nós estamos sendo exemplo para os nossos filhos? Será que nós estamos instruindo os nossos filhos nos caminhos do Senhor, nos caminhos que se deve andar? Que seja, irmãos, nosso Senhor Jesus e os seus pais exemplo para nós. E que nós possamos dar o melhor, irmãos, o melhor de cada um de nós, como pais e mães, para que nós possamos ser um exemplo dentro de casa, no trabalho, nos estudos, e que nós possamos dar as melhores condições para os nossos filhos, da estrutura familiar para eles, para que eles possam enxergar em nós exemplo também. Falar assim, nossa, meu pai é um exemplo para mim, a minha mãe é um exemplo para mim. Então que Jesus tinha isso em sua mente, na sua criação, que seus pais eram um exemplo para eles. Então, irmãos, meus irmãos, que fica essa dica para vocês nesta manhã. Será que nós estamos sendo exemplo para os nossos filhos? Fica a dica aí, não precisa me responder agora, tá bom? Meditem nesta lição, uma lição maravilhosa. No tópico 1.3, relacionamento de Jesus com seus discípulos. O fato de pessoas terem sido filhos de José e de Maria não implicou automaticamente que tinha um relacionamento harmonioso com Jesus e com o Filho de Deus, mesmo tendo convivido tão de perto. João 7,5. Porém, quando pessoas ouviam a palavra de Jesus, obedeciam e criam nele como Messias prometido. Sendo assim, seus discípulos eram considerados por ele como uma família. Então, meus irmãos, quando Jesus começou o seu ministério, ele pregava a palavra, ele ensinava a palavra. Então, ele formou vários discípulos, vários seguidores. Gente, você está aqui no canal. Tem um probleminha aqui de áudio, mas tudo bem, a gente vai resolver isso aqui. Então, meus queridos e amados irmãos, Deus, ele é maravilhoso. Como eu estava falando, ele tinha os seus discípulos, seus seguidores, que creram nele, que acreditaram nele. Apesar de ele ter vindo de uma mulher, Maria, que tem o seu pai carpinteiro, os seus discípulos acreditavam nele. Os seus discípulos creram nele, como está escrito aqui na nossa revista, né? Deus também usou o aspecto estreito e íntimo do relacionamento familiar como ilustração no seu plano de reunir um povo identificado como família de Deus. Que privilégio, meus irmãos. Privilégio, nós que somos seguidores de Cristo, o Senhor nosso Deus, o Senhor nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Nós somos uma família de Deus. E que nós possamos estar firmes, irmãos, nesse momento
difícil que nós estamos passando, né? O mundo parou. Um pequeno vírus, um pequeno ser invisível parou o globo terrestre. E que nós possamos estar firmes em oração, como família, cada um na tua casa, orando, intercedendo pelos nossos filhos, nossos jovens, para que o Senhor Jesus venha nos dar força, sabedoria para lidar com essa situação. Meus irmãos, vamos lá para o tópico de número 2. Seguindo o tópico 2 aqui, meus irmãos, da nossa revista de número 13, o cristão e sua família. Importante que o relacionamento do cristão com a família seja considerado e levado em conta a realidade que vivenciamos, nem sempre tão harmoniosa como o plano original e o que deseja, as orientações contidas na palavra de Deus. Nem sempre, irmãos, nem sempre a nossa família vai ser harmoniosa conforme está escrito na palavra de Deus, conforme a vontade de Deus. Famílias têm problemas, famílias têm muitos casos que não tem o pai, não tem a mãe, os filhos estão com algum probleminha, mas que nós nesta manhã possamos orar para que o Senhor venha abençoar as nossas famílias, tanto as nossas famílias das nossas igrejas, como dos nossos vizinhos e familiares. Amém? O tópico 2.1, a importância da coerência. O termo coerência indica coesão, harmonia. O cristão é chamado a um viver coerente, conduta em harmonia com os princípios bíblicos, nas quais cremos e anunciamos. Nós temos um exemplo aqui em Tiago, capítulo 2, versículo 14. Temos um versículo que fala assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-los? Então nós vemos aqui que deve ser entendido como, porventura, uma fé que não se expressa em boas obras pode ser uma fé salvadora? Que adianta eu ter fé em Jesus Cristo? Que adianta eu confessar que eu sou filho de Deus, que eu sirvo a Jesus, que eu tenho fé nele, que eu tomo Santa Ceia, que eu participo de grupo na igreja, que eu canto louvores na igreja, mas as minhas obras são más. Eu não sou um bom pai dentro de casa, eu não sou um bom marido dentro de casa, eu não sou um exemplo de um bom amigo dentro da nossa empresa onde nós trabalhamos, no nosso relacionamento. Que fé é essa? Então, fica um exemplo aqui. Então, essa fé não é salvadora, como Tiago aqui nos ensina. O irmão de Jesus, o mais provável escritor desse versículo, né, e desse livro de Tiago, é o irmão de Jesus. O mais indicado é ele. Então vemos aqui: porventura uma fé não se expressa em boas obras? Pode ser uma fé salvadora? A resposta é claro que é não. Como eu posso confessar que eu sou filho de Deus, que eu sou seguidor de Jesus, mas as minhas obras são más? Não tem como, meus irmãos. Não tem como falar, não precisa nem de julgamento. Não precisa nem de julgamento. Você olha para a obra de um irmão, de uma irmã, que não são obras boas, você fala: esse aí está com uma vida totalmente errada. Não é um bom esposo, não é um bom pai, não é um bom filho, não é um bom amigo. Então, é um exemplo que nós não devemos seguir. Temos que ser coerente. Coerência na vida cristã. A Bíblia alerta sobre a relevância de governar a sua própria casa, exercer piedade para com a sua própria família. Então, vamos lá. Tópico 2.2. Quando a família não se converte. E agora? Nem sempre a realidade consiste em todos os membros de uma família servindo ao Senhor. O cristão também é chamado para perseverar na fé em Cristo e no testemunho perante seus familiares, por intermédio de sua conduta dentro de um lar e no convívio nas diversas ocasiões. Então vemos aqui, meus irmãos, que nem sempre o nosso pai vai se converter, a nossa mãe, tem costumes religiosos, né, a outros deuses pagãos, são idólatras. Os nossos filhos, num determinado momento da vida, se afasta dos caminhos do Senhor. Os nossos irmãos, os nossos tios e tias, nem sempre ele se converte. E aí, o que nós devemos fazer? É que nem a palavra de Tiago 2,14. Temos que ter boas obras
para mostrar para eles que somos convertidos e somos coerentes com aquilo que nós pregamos e com aquilo que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Temos uma vida exemplar, mas sempre, irmãos, intercedendo por eles, sempre sendo firme e constante em oração, para que o Senhor Jesus venha fazer uma grande obra dentro da nossa família. E vemos aqui também, dando continuidade a esse texto, há textos bíblicos que indicam estas possibilidades. Lembremos que no exposto do tópico 1.2, acerca da experiência da fé de Jesus enquanto na terra, ele não desanimou e continuou vivendo segundo o plano de Deus. Mais tarde, segundo a tradição, pelo menos 2 de seus irmãos passaram a segui-lo. E esses 2 irmãos eram Tiago, ao qual nós lemos esta referência, e Judas. A gente encontra essas referências em Gálatas capítulo 1, versículo 19, e Judas no primeiro capítulo, aos quais se tornaram influentes na igreja primitiva. O tópico 2.3, casamento, instituição divina para a vida na terra. Vamos lá. O próprio Jesus afirmou que na futura vida ressurreta ou no mundo vindouro não haverá casamento. Lucas 20, versículo 27 e a 40. O casamento deve ser também um instrumento que contribua na vida de santificação dos discípulos de Cristo neste mundo. É importante também lembrarmos que nem todos os discípulos de Cristo irão se casar. Aos que permanecem solteiros, portanto, o fato de uma pessoa permanecer solteira não é um problema em si mesmo. Assim como casar-se não significa que automaticamente os casados estão isentos de tentações e dificuldades. O relacionamento com Deus é que faz a diferença para todos nesta terra e no mundo vindouro. Meus irmãos e irmãs, casar é muito bom. Você ter uma esposa, ter um esposo, é maravilhoso. E com certeza ter Jesus como centro, o foco, do nosso casamento, as coisas com certeza ficarão bem melhor. Vemos que neste mundo perdido estão distorcendo sobre o casamento, o que deve ser uma família, homem com homem, mulher com mulher, e por aí vai. Então, assim, a gente vê que o diabo tem tentado, mas em nome de Jesus não vai conseguir destruir as nossas famílias, destruir o conceito de família. Mas em nome de Jesus, que nós possamos permanecer. Não é fácil, irmãos, uma vida de casamento. Não é fácil uma vida de 2, um homem, uma mulher, estar junto por muitos anos. Sempre tem os seus altos e baixos, suas dificuldades. Sempre tem um pensamento diferente, de uma determinada ocasião. Sempre um tem que tomar uma atitude, outro também. Mas que o Senhor Jesus venha ser o centro, o foco da nossa base familiar. A base tem que ser Jesus. Se Jesus não estiver na base, irmãos, o casamento dificilmente eles permanecem firmes. Hoje em dia, no casamento atual, se namoram por 2, 3, 4, 5, 6 anos. E aí quando se casam, não dura 1 ano, 2 anos, no máximo 3 anos. As coisas estão invertidas. Precisamos conhecer, antes de casar, vai uma dica para os nossos jovens, conhecer a parceira, o parceiro que você quer se relacionar para o resto da tua vida. Então não ore para que o Senhor venha preparar uma pessoa para você. Aí uma dica, não ore para que Deus venha preparar uma pessoa para você, mas ore para que Deus venha te preparar para um servo ou uma serva dele. Isso vai a dica para você, meu querido e minha querida. Jovens, então vamos lá, meus irmãos. Tem aqui o Gary Champlin, ele escreveu: estou convencido de que o casamento não é mais harmonioso do que o celibato. Felizes são aqueles que, casados ou solteiros, descobrem que a felicidade não se encontra na união de um casal, mas em um relacionamento verdadeiro com Deus. Fomos chamados por Deus e por Ele somos amados, quer casados ou solteiros. 1 Coríntios 7, versículo 7 ao 20. Então, não quer dizer que o casamento, irmãos, seja algo extraordinário e maravilhoso. Não, mas que o próprio Senhor Jesus venha se fazer presente no nosso casamento.
e que com certeza terá uma harmonia em Cristo Jesus. Amém, meus queridos? E dando sequência aqui, meus irmãos, ao último e terceiro tópico da nossa revista, o nosso relacionamento com Deus. Então é importante estabelecermos prioridades em nosso relacionamento, sendo como referencial a palavra de Deus, a direção e capacitação do Espírito Santo para vivenciarmos diferentes circunstâncias. Vemos aqui no tópico 3.1 o amor de Deus. Então vamos meditar um pouquinho agora nesta passagem. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Foi uma pergunta de um escriba para Jesus. A gente vai encontrar lá essa referência em Mateus capítulo 12, versículo 28. Ou seja, principalmente a importância, primeiro de todos, é imprescindível ter sempre em mente a resposta de Jesus. Ouve, Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus citou o segundo, mesmo não fazendo parte da pergunta. Há uma íntima relação entre o amor de Deus e o amor ao próximo. Então, devemos, em primeiro lugar, amar a Deus de todo o nosso coração. E amamos a Deus, depois a gente vai amar o nosso próximo, o nosso familiar, o nosso amigo, como a nós mesmos. Então é algo profundo que nós deveríamos meditar nesta manhã. Amarás ao Senhor, pois é o Senhor teu Deus, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. James Camp escreveu: o modo como nos relacionamos em nosso lar ajuda a promover ou prejudicar o reino de Deus aqui na terra. Por isso é preciso que a família tenha uma crescente compreensão do significado da ordem de Jesus em Mateus capítulo 22, do 37 a 39. As pessoas serão atraídas a Cristo ao verem famílias cristãs vivendo amorosamente e harmoniosamente e sendo temente a Deus. Então, irmãos, a gente tem aqui, ou é 880, ou eles vão ver que nós como cristãos somos um mau exemplo como família, ou nos verão como uma bênção, como família de Deus. Olha, a família do irmão Luciano, misericórdia. Aquele rapaz lá é crente, o filho dele é cristão, eles vão para a igreja, vive brigando, vive fazendo escândalo. A gente só vê eles discutindo, né? Então, assim, é perigoso a gente falar que nós somos cristãos e ter uma vida, né, totalmente fora daquilo que nós professamos. Não é mais bonito falar assim, nossa, a vida do irmão Luciano, naquela família da esposa dele e seus filhos, é uma vida abençoada. Ele se vive como uma vida cristã amorosa, tem uma harmonia, sendo temente a Deus. Então, olha só como que soa, né, as duas coisas diferentes. Por isso que o James Camp escreveu que tomar cuidado, né, porque a gente fala que nós somos cristãos e nós que temos fé em Cristo, mas não vivemos segundo a palavra. Nossa família, o nosso lar, não é um lar, na verdade, né? É um lugar onde pessoas se encontram para brigar, para discutir. Um lar é um lar onde tem pessoas harmoniosas e sendo temente ao Senhor. Vamos lá. 3.2. Discípulo de Cristo, dissensão e aborrecer. Parece contraditório, meus irmãos, após lermos e estudarmos sobre a revelância da família e nos depararmos com dois textos do Evangelho, o de Lucas, onde encontramos duas expressões fortes: dissensão e aborrecer, dentro de um contexto familiar e conectado ao resultado do relacionamento com o Senhor Jesus. São termos que indicam desunião de opinião e conduta, amar a menos, como indicado por Mateus 10:37. Ou seja, nenhum laço terreno, veja bem, nenhum laço terreno deve diminuir a nossa lealdade a Cristo. Porém, o Senhor, que exige dedicação completa a Ele, promete contínuo sustento, cuidado e proteção. Então, o próprio Senhor, Ele nos ensina, meus irmãos, que temos que ser discípulos. Eu, como esposo, eu não devo amar mais a minha esposa, mais os meus filhos,
de deixar o Senhor Jesus em segundo plano. E nem eles devem amar mais a mim do que o próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, ele nos ensina que temos que amar Ele em primeiro lugar. Não devemos também odiar os nossos familiares, amigos, não. Mas a prioridade aqui é amar a Deus, amar ao nosso Senhor em primeiro lugar. Não devemos, é claro, não temos que desfazer dos nossos familiares, né? A lógica que nós iremos aborrecer, como eu já fiz várias vezes, né? Deixar de ir para uma festa, um casamento, deixar para um aniversário, deixar de estar junto muitas das vezes em alguns eventos de família para poder estar na casa do Senhor, para fazer a obra de Deus. Isso, para quem não entende, aborrece muito eles. Mas isso é o que o Senhor Jesus está nos ensinando. Às vezes devemos deixar algumas coisas, algumas práticas para servir Ele. Ou devemos deixar tudo para servir ao Senhor. Então, Lawrence Potter escreveu: o discípulo que exige sacrifícios, parentes e a própria vida precisam ceder a Ele em primeiro lugar no coração do discípulo. Não é que um homem precisa detestar os seus familiares, mas que eles devem tomar o segundo lugar, depois o Senhor no seu coração. Então, vai ter uma hora que o seu pai, a sua mãe, o seu amigo, os seus tios, primos, vão ficar aborrecidos com você, porque você está fazendo a obra de Deus, você tem um compromisso com Deus, e neste compromisso você tem que abrir mão, né, de estar junto com eles, de estar comemorando algumas festas com eles, porque nós temos um compromisso com o Senhor. E por isso que com certeza irá aborrecer aqueles que gostaria que nós estivéssemos perto deles, mas e que nós possamos ter sabedoria, que nós possamos ter entendimento de poder fazer a obra de Deus, de poder estar junto com eles, mas também não deixar que a obra de Deus venha para que a obra do Senhor não venha ficar em segundo plano em nossas vidas, que isso com certeza irá prejudicar a nós mesmos. Então devemos, meus irmãos, estar sempre firmes e pedir a sabedoria do Senhor. Amém? Então, o tópico 3.3, o último tópico dessa lição, expresso no referencial adotado. Jesus é o referencial na vida do cristão, como indicado em Efésios 5, capítulo 5, versículo 18 a 33. Interessante notarmos o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo, comunicação, culto e conduta. Temos a tendência de isolar os versículos 22 e 33. Porém, também estão expressando como a vida de uma pessoa comprometida em um relacionamento com Deus, assim como Efésios, capítulo 6, versículo 1 e 9. Gostaria de ler com os irmãos Efésios, capítulo 6, 1 e 9, e diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vossa graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em todas a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Neste texto, há expressões de ideia bem significativas para uma contínua consideração por parte do discípulo de Cristo. Sujeição
amor, entrega, cuidado, sustento, respeito, sacrifício, obediência, honra e instrução. Então, meus irmãos, estamos finalizando este comentário, essa revista. Espero que os irmãos meditem. Eu ensinei que é preciso estabelecer prioridades em nossos relacionamentos, tendo sempre como referencial o nosso Senhor Jesus Cristo e a palavra de Deus. E na conclusão, que o Espírito Santo nos ajude a priorizarmos o relacionamento de Deus e refletirmos isto em nossos relacionamentos familiares, por intermédio de nossa conduta, testemunho e constante busca em promovermos um ambiente saudável e harmonioso para a glória de Deus. Meus irmãos, que os irmãos possam meditar mais nesta palavra. Foi uma primeira vez que eu estou gravando um vídeo, mas que fica como experiência. Espero que os irmãos meditem, né? Orem por mim, pela minha família, né? Estamos aí firmes, juntos, estamos também em oração, fazendo nossos cultos aqui em casa, e que seja um domingo abençoado em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida nesses dias, e que não fiquem com medo, meus irmãos. Fiquem firmes, obedeçam, né, os nossos... obedeça àqueles que estão na frente dessa epidemia, né, aos médicos, às instruções dos nossos governantes. Obedeçam, né, e principalmente obedecer a Deus. Deus em primeiro lugar. Então, vai um ótimo domingo. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Amém? Deus abençoe e tenha uma ótima semana abençoada no Senhor Jesus Cristo.